Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o programa Miados e Arranhões e esse é o programa de número 2. Eu sou a Jade e eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre estilo dentro da dança do ventre. Bom, até uns 10 anos atrás, quando eu já trabalhava com estilo egípcio, as pessoas questionavam: ué, mas se a dança é egípcia, por que chamar o estilo egípcio? Como é que uma dança poderia não ser estilo egípcio? Pessoas que não têm nada a ver com o mercado de dança do ventre. Seria a mesma coisa de dizer samba estilo brasileiro. E eu falava, ué, isso é verdade, né? Então, eu até acreditava, sinceramente, que o que estava muito distante do estilo egípcio sequer poderia ser chamado de dança oriental, de dança do ventre, como quiser chamar, né? Que a terminologia dança do ventre, há até quem seja contra, que acredite ser pejorativo, mas o que é e o que não é não está definido de qualquer maneira. Então, pegando aqui a analogia do samba, se a gente chegar num momento em que as grandes madrinhas de bateria, rainhas de bateria, destaque de chão, aquela mulher que sai em toda a mídia durante o carnaval, metade for estrangeira, aí a gente já não pode mais dizer que o único samba possível é o brasileiro. Então, o fato de ter tanta estrangeira trabalhando no Egito e trabalhando bem, ombro a ombro com as egípcias, ganhando igual, já podemos mudar aí esse papo sobre o egípcio ser o único estilo possível, porque de acordo com os próprios egípcios, outros estilos estão sendo sim aceitos no Cairo, né? Então já virou aí, a gente tem que virar essa página e seguir. Eu queria citar uma frase do Tom Jobim, que ele dizia: o solo de um músico é a opinião que ele tem sobre aquela canção. Parafraseando o Tom, já que a gente trabalha com uma dança que ainda é tão livre, tão aberta, tudo pode, o estilo de uma bailarina é a opinião que ela tem sobre a dança oriental. E se esses estilos estão por aí, tá todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, estão nos maiores festivais do mundo, então não cabe a gente achar certo ou errado e sim tentar entender, até por uma questão didática para quem dá aula, de conseguir reconhecer na aluna para onde que aquela menina está indo, que estilo que ela está seguindo, a opinião de quem cabe a ela, inclusive para a gente poder soltar a menina, né? Recebo uma menina cujo estilo não tem absolutamente nada com o meu, que por um acaso não está procurando por estilo egípcio. Eu vejo a menina dançar e passo o telefone de alguma colega que trabalhe com uma coisa mais próxima do estilo dela. Sobre o estilo brasileiro, bom, não dá para generalizar absolutamente nada sobre 200 milhões de pessoas, né? É um país muito grande, é um mercado gigante, não daria para dizer que tem um estilo no Brasil, por uma questão geográfica mesmo. Se você for, por exemplo, para a França, você tem que andar para a Europa, você tem que rodar uns 4 países para achar a quantidade de professoras e alunas em festivais que tem em São Paulo, nem precisa ser no Brasil. Então não dá para generalizar nada sobre o estilo brasileiro, mas tem algumas coisas que dá para generalizar sobre brasileiro, no melhor sentido possível, porque eu particularmente amo muito o Brasil e a ideia de ser brasileira. Nós somos diversos, nós somos anárquicos, nós somos bagunceiros, nós somos preconceituosos, nós somos irreverentes e nós somos místicos. E no caso do, digamos assim, um reconhecimento internacional, são mulheres bonitas, femininas e delicadas. Eu acho que aqui no Brasil, de um modo geral, a delicadeza dentro da dança do ventre é uma coisa que ainda é valorizada por todos os estilos locais. Quando eu fico muito tempo fora do Brasil e eu volto, eu vejo o Brasil que os gringos veem e vejo essa mulher que ela já anda meio em maxon, né, que a gente tem na rua. Então essa coisa, esse gingado do Brasil, da brasileira comum, da brasileira no metrô, da brasileira andando na rua. O Brasil sempre teve dentro da dança do ventre uma veia mística, um trabalho que é místico. Aonde que isso ajuda, aonde que isso atrapalha, não sei, né? Não é com isso que eu trabalho, mas eu posso palpitar sobre isso. Num país de cultura judaico-cristã como a nossa, qualquer forma de misticismo acaba dando em céu e inferno, certo e errado. É muito profundo isso na gente, essa cultura na gente, para a gente se arriscar tanto de brincar de misticismo, né? Com o misticismo. Então, aonde ajuda
deve ajudar muito, já que tem tanta gente que trabalha com isso, desde a fundação do mercado aqui no Brasil. Né? Então a ajuda é parte, quem tem que falar sobre isso, aonde que a dança do ventre cabe como um caminho para o encontro com você mesma, para possíveis desdobramentos, trabalhar com os arquétipos femininos. Quem trabalha com isso pode explicar onde isso ajuda. O meu palpite sobre onde atrapalha, eu queria um verbo melhor do que atrapalha, mas eu não acho um verbo melhor do que atrapalha para falar do que eu quero falar. É que essa coisa sagrada dentro da dança do ventre, para o nosso referencial de sagrado, é um país que tem uma santa católica de padroeira, que quase todos os feriados são cristãos, não tem como a gente não ser minimamente cristão, é que essa veia mística no Brasil entope um pouco a veia da sensualidade. Isso é uma coisa que eu percebo que atrapalha um pouco as bailarinas brasileiras lá fora, que muita gente comenta comigo, Jade, mas exatamente brasileira, que é tão sensual, que é tão sexy, por que aquelas roupas estão cobertas, né? Como é que isso não passa para a dança do ventre? Eu tento explicar, isso é uma confusão, porque como é que você pode, se você acredita que está fazendo uma coisa que é sagrada, como para nós, né, geneticamente, culturalmente falando, existe sagrado céu e profano inferno, o que acontece? Fica uma dança sagrada. E o medo de ser vulgar permeia o diálogo, o discurso de muita gente. Eu acho que o quanto as bailarinas afirmam, por exemplo, em rede social, que dança do ventre não é vulgar, que dança do ventre não é sensual, beira isso aí. Ah, não é sensual, não tem a ver com sensualidade. Aí quando você está numa veia mais, digamos, técnica, a pessoa fala que é uma forma de arte. Agora, dentro de uma veia mais mística, começa essa coisa do sagrado. Como é que você será sagrada e ao mesmo tempo vai fazer redondo pequeno e interpretar a música? A gente não compõe em árabe, a gente só interpreta as músicas. E não tem muita coisa sagrada dentro da música árabe, né? É romance, depende do que a gente considera sagrado, entende o que eu quero dizer? Nesse sentido, na hora da menina crescer e construir o estilo, atrapalha muito. Eu ouço isso toda semana na minha sala de aula, toda santa semana. Jade, mas isso não fica vulgar? Jade, mas a minha outra professora falava que era vulgar. Vulgar é uma coisa que está em tudo quanto é lugar. É uma expressão, por exemplo, pode ser extremamente vulgar. É uma coisa que está todo mundo fazendo, é uma coisa que está todo mundo vendo o tempo inteiro. Olha lá, isso quer dizer vulgar. Então, a nudez já não é vulgar. E a classe da menina, a classe mais a técnica, é o que permite que ela coloque essa pimentinha no seu estilo. Se eu pudesse, né, eu assim dizer, olha, eu queria mais isso na dança do ventre brasileira, eu queria que fosse mais sensual. Quando eu vejo uma menina começando a ser uma menina mais jovem, uma menina num concurso, e eu vejo que ela é sensual, se eu tenho oportunidade de conversar com ela, eu falo, olha, vão encher o seu saco. Aí normalmente elas falam, ai, Jade, já me enche tanto o saco. É a roupa, é o jeito que eu pego no cabelo. Ai, você é uma inspiração para mim, porque você é livre. Aí a menina segue inspirada até um determinado tempo, até que acabam podando. Então, vê aí, né, o quanto que você permite essa poda. Quando, para mim, ainda é dança do ventre e não é fusão, é quando existe uma parte técnica árabe. O que você coloca na sua dança, na minha opinião, é livre, contanto que não tire determinadas coisas. Redondo, tem 3 redondos, 4 oitos, shimmy, básico egípcio, batida lateral, digamos assim, né? Na minha listinha de passos obrigatórios tem mais ou menos esses caras aí. Para mim, deixa de ser dança do ventre quando tira essas coisas, não é o que soma a dança do ventre. Somar pode somar bastante coisa. Então, o que é estilo próprio? Estilo próprio é o conhecimento da técnica oriental, como a gente, né, mais ou menos concorda o que é técnica oriental, mais a supervalorização, mais um investimento nas suas características que são naturais. É aí que começa a nascer a sua bailarina. Então, aquilo que você já é, ser traduzido para uma linguagem ficcional, ser traduzido para o árabe, ser traduzido para a dança do ventre.
aí você consegue compor um estilo que ele tem muita verdade nele, né? Tem que ser real as duas coisas, né? Para você poder projetar na personagem. Então, uma bailarina ousada, ela costuma ser ousada na vida dela. Uma bailarina que é formal, ela costuma ser formal na vida dela. Eu escolhi 5 bailarinas para poder falar um pouco sobre alguns estilos que a gente tem aqui no Brasil. Quais foram os meus critérios? Bailarinas em atuação, que estão trabalhando, que dão aula, que a gente sabe que estão por aí trabalhando há muito tempo, há mais de 15 anos pelo menos. Esse foi um dos critérios. O segundo critério, bailarina que tem estilo próprio, que se alguém imitar, a gente reconhece. O terceiro critério, pessoas que não enchem o saco dos outros, porque eu não aguento mais elas. Então, na minha opinião, num país tão diverso, num mercado tão diverso, com tantas bailarinas maravilhosas, eu acho que a gente não é obrigado a escolher uma bailarina ou outra bailarina que ela muito mais enche o saco do que trabalha. Então, esse foi um critério para mim realmente muito importante. Não são as 5 melhores do Brasil. Eu não tenho essa lista, não conheço todo mundo que dança no Brasil. Não tem o menor sentido dizer uma coisa dessa. Para mim as melhores do Brasil são... Não daria para eu dizer isso. Não são minhas 5 preferidas, não são minhas 5 melhores amigas. É um critério profissional. Eu avisei a elas que ia falar sobre elas e falei, olha, não é porque eu te amo, né? Não é porque eu sou, porque algumas são muito próximas de mim, mas não tem nada a ver com a minha proximidade. Minha escolha foi técnica e o último critério foi um estilo que eu consiga explicar. Porque tem bailarina que eu vejo, eu sei que ela tem um coiso, mas eu não sei explicar aquele coiso. E como eu não estou aqui para falar do meu gosto, então eu escolhi bailarinas que, obviamente, eu admiro, que eu respeito, mas que eu consigo explicar o que elas têm de diferente e como é que elas chegaram ali. Mas eu quis falar com a maior isenção pessoal possível, então eu não entrevistei elas, eu falo das minhas sensações, do pouco que eu sei, que eu percebo sobre cada uma, que é uma coisa que você vai poder perceber também, sem conhecê-las, sobre elas e sobre outras bailarinas também.